Oi pessoal, estou aqui novamente para darmos sequência aqui ao nosso projeto. Então, uma vez que foram feitas aí as configurações iniciais referentes ao projeto, chegou a hora de a gente começar a pegar, inserir os componentes necessários no nosso projeto. Tá bom? Vamos utilizar aqui nesse projeto, vamos criar aqui nesse projeto um circuito simples, uma fonte de alimentação. Então agora eu vou mostrar para vocês essa parte, conhecer um pouquinho as bibliotecas, como buscar algumas coisas nas bibliotecas e inserir as bibliotecas, os componentes no seu projeto. Tá ok? É interessante primeiramente entender que é possível você selecionar aqui nas configurações do Eagle aonde vão estar os endereços das bibliotecas. Então é possível você colocar no Eagle mais de um endereço. Podem perceber aqui que tem mais de um endereço, porque eu estou utilizando aí tá também o endereço aqui de bibliotecas da versão 7.1, tá? E da 7.3. E você poderia deixar as suas bibliotecas personalizadas dentro de um servidor, tá? Para toda a equipe de projeto ter acesso às mesmas bibliotecas, para não existir divergências na hora de abrir os projetos, tá bom? Então, só mostrando para vocês o porquê que muitas vezes você pode ter aí várias bibliotecas no seu projeto, ou às vezes até bibliotecas com o mesmo nome, porque estão em endereços diferentes, tá bom? Só uma dica aí para vocês. Chegou então a hora de inserirmos aí os componentes no nosso projeto. Sempre para inserir componentes, aqui o comando add, tá? Vou clicar no comando add e ele vai apresentar para nós todas as bibliotecas disponíveis. Para fazer buscas, vocês podem buscar por biblioteca, então você pode selecionar uma biblioteca qualquer e você sabe que a primeira letra da biblioteca, por exemplo, é F, igual a gente usou no vídeo anterior, o frame, a margem da folha de desenho. Então, pode selecionar uma biblioteca qualquer e apertar F, que automaticamente ele vai para a primeira biblioteca que possui a letra F. Você também pode buscar por componente específico, e inclusive usar o caractere asterisco, que é o caractere coringa, para auxiliar nessa busca. Então, por exemplo, a gente pode buscar aqui diodo, por exemplo, diode. Ele vai nos encontrar todos os componentes aí referentes a diodo, por exemplo, tá? Para voltar todas as bibliotecas, você deixa em branco aqui o campo de busca, aperta o Enter e ele recarrega todas as bibliotecas. Você pode buscar, por exemplo, um certo componente específico, eu quero um 78, alguma coisa, Você pode usar, por exemplo, o asterisco, 78, asterisco novamente, e ele vai buscar para você todos os componentes que vão ter 78, no meio aí, qualquer coisa antes do 78, qualquer coisa depois do 78, tá certo? E pode ter também utilizar no meio. Então, por exemplo, um 74 asterisco 00 asterisco, por exemplo, tá? Então ele vai buscar tudo que tiver 74, seja no começo ou com alguma coisa antes do 74, no meio, então, por exemplo, tem várias letras aí das famílias TTL que podem diferenciar um componente, você quer listar todos, e também no final, caso existem algumas referências, algumas informações finais aí no componente, tá bom? Então, só para vocês terem aí uma ideia de como pesquisar os componentes na biblioteca do Eagle. Eu vou utilizar aqui para os componentes de uso, para os componentes passivos, resistores, capacitores e assim por diante, eu vou usar uma biblioteca aqui que eu sempre utilizo, biblioteca chamada RCL. Na biblioteca RCL, você vai ter dois padrões de simbologia, o padrão EU, padrão europeu, e o padrão US,
padrão americano, tá bom? Então, como eu comentei que é sempre importante ter metodologia na empresa, metodologias específicas aí do projeto, e mesmo quem faz projetos pessoais, é sempre importante manter uma mesma configuração, um mesmo padrão no seu projeto. Por exemplo, aqui no Microgênios, nós padronizamos aqui para esses componentes o modelo europeu, tá? Então eu vou pegar aqui alguns componentes, por exemplo, eu vou precisar de um capacitor eletrolítico, por exemplo, CPOL aqui, ó, capacitor polarizado europeu, vou pegar aqui um capacitor eletrolítico radial específico. Vamos procurar aqui. Não, axial não. Vamos pegar um radial aqui. Por exemplo, esse aqui, tá? Pegar aqui. É interessante a gente notar que aqui com a bolinha do mouse, né, é possível eu manipular essa questão do zoom de visualização, e se eu segurar, pressionar a bolinha do mouse, eu consigo movimentar a minha tela de desenho, tá? Então são algumas dicas. Então eu vou posicionar aqui o componente, notem que continua no cursor para você colocar vários componentes do mesmo tipo, eu não vou colocar. Notem que está aparecendo aqui esse informativo de Spice Order aqui, né, de pinagem para a questão de simulação, para exportar lá para o LT Spice, tá? E isso é um layer, tá? Layer é um conceito bastante importante aqui na parte de projetos, qualquer tipo de projeto, e também aqui na parte de projeto eletrônico, que são camadas. E essas camadas podem ser visíveis ou não. Então, isso daqui para a gente realmente fica ruim. Eu vou tirar essa camada aqui, tá? Desabilitei ela, tá bom? Então, pode ver, tudo que tiver em azul está habilitado, o que tiver em branco está desabilitado. Vou habilitar, por exemplo, essa de PIN aqui, ó. De PIN, vocês vão ver aqui a parte, né, o centro desse círculo aqui significa o ponto de conexão elétrica, tá bom? Mas também fica ruim essa visualização, eu vou tirar, ok? Então, coloquei aqui o capacitor. Vou colocar agora um resistor. Vou colocar diodos. Uma coisa bastante importante para a gente entender, o Eagle é um software essencialmente de projeto de layout de placa de circuito impresso. Então, o que a gente tem que sempre realmente se preocupar e se certificar na hora da seleção do componente é se o encapsulamento dele é o encapsulamento específico que nós vamos utilizar no projeto, tá? É lógico que existem componentes onde existem vários encapsulamentos associados, mas o que eu quero dizer é que o mais importante aqui para nós é a questão do encapsulamento, porque estamos desenvolvendo um layout. A questão de valor, de nomenclatura, ela não é tão importante. Ela é importante na questão de documentação, para a gente documentar corretamente o projeto. Mas, por exemplo, aqui nesse caso, digamos que eu vou usar um componente, um diodo retificador, um N4007. E na biblioteca existe apenas um N4004. Tá? Não é por isso que eu vou ficar sem utilizar. Pô, mas agora eu não tenho esse componente, eu não vou utilizar. Você pode utilizar. Por exemplo, aqui no meu caso, eu vou utilizar esse mesmo componente, um N4004. Tá? Por quê? Porque o encapsulamento dele é o mesmo. Isso é o mais importante para mim. Depois essa questão de referências, né? Nome e valor, eu vou alterar posteriormente nos atributos do componente que estão lá na interface do esquemático. Isso mais para frente a gente vai mostrar. Então, eu vou selecionar aqui um N4004. E posicionei aqui os meus diodos. Além disso, agora a gente vai pegar, por exemplo, um Zener. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Esse daqui não ficou muito legal.
Ó, por exemplo, esse daqui mesmo já é um diodo Zener, tá? A simbologia aqui não vai aparecer igual algumas vezes nós utilizamos aquele símbolo que parece um Z aqui, né? Onde está a indicação do catodo, tá bom? Mas esse daqui já é um diodo Zener. Então eu vou selecionar esse diodo, colocar ele aqui no meu projeto. Vou agora pegar um transistor. E também vou inserir ele no meu projeto. As entradas, né, para a fiação do transformador e as saídas, eu poderia utilizar, por exemplo, conectores. Mas eu vou utilizar um outro recurso que eu acho bastante interessante de vocês conhecerem, que é a questão de ilhas conectadas, wire pads, tá? Então essas ilhas não são ilhas comuns. Lá no layout, quando a gente estiver definindo o layout, a gente pode colocar ilhas, tá? Na verdade, pode colocar dois tipos de furação. Os vias, que eles vão chamar, que são ilhas metalizadas, furos metalizados, vamos dizer assim, e holes, que são furos sem metalização. Mas não vai ter conexão elétrica se a gente inserir isso lá na área de layout. Tudo que tem questão de conexão elétrica é feito aqui no esquemático. Então, para isso, existe uma biblioteca específica chamada WirePads. Vou zerar, vou deixar em branco, dar um Enter para aparecer novamente todas as bibliotecas. Vou chegar aqui, buscar então a minha biblioteca WirePad e vou inserir aqui as minhas ilhas que possibilitam conexão elétrica, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, 3,81 é o diâmetro externo e 1,1 o diâmetro interno, isso em milímetros, tá bom? Um outro detalhe também importante, eu acabei nem comentando com vocês, mas acho que vale a pena a gente retornar aqui um pouquinho e comentar, é que, por exemplo, aqui, ó, vamos na biblioteca RCL, vamos pegar aqui um componente qualquer, por exemplo, um resistor. É interessante que aqui, nas informações da biblioteca, nós já temos acesso, tá, ao modelo de encapsulamento, e aqui ele dá informação para a gente referente a grid. O que ele chama de grid? E no caso aqui já está em milímetros, tá? Mesmo eu estando utilizando aqui o sistema int, né, para fazer os posicionamentos para o grid da minha tela de desenho, ele já mostra aqui para vocês em milímetros a questão dos componentes, tá? O que ele chama de grid? Ele chama de grid em um componente a distância entre os furos dos terminais, tá? Então é isso que ele vai chamar aqui de grid, tá ok? Então vamos pegar aqui o WirePads. Aqui, 3,81 milímetros de diâmetro externo, melhor esse aqui, e 1,1 de diâmetro interno. E vou posicionar. Notem que aqui, essa região onde tem um tracinho aqui, ó, é onde realmente vai ser feita a conexão elétrica, tá? Mas isso eu vou mostrar para vocês posteriormente. Também vou colocar aqui, vou chamar aqui um GND. Depois eu vou explicar melhor também para vocês referente a essa questão de GND, desses simbologias, né, de alimentação. Mais para frente eu comento com vocês. E estão posicionados os nossos componentes. Caso a gente queira movimentar ou fazer alguma coisa com os seus componentes, podemos usar o comando move, esse comando aqui. Clicando sobre ele, notem que todo componente vai ter uma cruzinha em alguma parte, tá? Então aqui, ó, tem essa cruzinha aqui. Aqui está uma cruzinha, que é o ponto de movimentação. Então, a gente sempre deve tentar selecionar o componente o mais próximo possível do ponto de movimentação. Com o comando Move, a gente consegue movimentar. Conseguimos aqui, pressionando o botão direito do mouse, tá?
conseguimos rotacionar o componente e então posicionar ele novamente, caso seja necessário. Por fim, caso a gente queira movimentar tudo isso daqui em bloco, a gente pode fazer aqui uma seleção, né, selecionar tudo, selecionar o comando Move e clicar com o botão direito no meio da seleção, Move Group, e a gente tem aqui, ó, a movimentação do nosso grupo. Ok? Então, era isso que eu queria comentar com vocês aqui nessa aula aqui de posicionamento dos componentes, né, de inserção dos componentes no circuito e posicionamento deles. Obrigado e até a próxima aula.